Olá, meus amores! Olha nós aqui para mais um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte. E o objetivo do podcast, como sempre, é levar informação de alta qualidade para o mais longe possível. E hoje é uma edição muito especial. Hoje nós estamos aqui totalmente de Serpcast. Estamos as meninas do SERP, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, mas que ainda se encontra um pouco de tabu, as pessoas ainda têm um pouco de vergonha de falar sobre o assunto, tem o problema e tem vergonha de contar para um amigo, para o seu médico, para o seu fisioterapeuta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, das facilidades e dificuldades também, né, do tratamento, que são as disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas. E quando a gente resolveu falar sobre isso, que é uma das coisas que aparece bastante para nós lá na clínica, eu comecei a estudar algumas coisas mais recentes para falar um pouquinho sobre percentual que essas doenças acometem tanto mulheres quanto homens. E eu fiquei bem surpresa com um estudo, onde foi feito um estudo com um público de mulheres em 18 cidades brasileiras, grandes cidades, né, capitais, onde 51% dessas mulheres apresentaram algum tipo de disfunção sexual. Então, assim, é um número grande. É muito, né? Muito grande. E os homens também não ficam atrás disso. De 30% a 40% dos homens apresentam disfunção sexual com questão da ejaculação precoce e um pouco mais na disfunção erétil, que chega a 50%. A 51% também desses homens, atingindo os homens na parte da disfunção erétil. Esse percentual ele inclui leve, moderada e grave, né? Então, assim, é um número bem alto, né? E outro estudo também que foi feito pelo Einstein agora, bem recente, é sobre o priapismo, que é uma disfunção sexual pouco falada, pouco conhecida, mas que acomete muito esses homens. E pasmem, meninas, são homens muito jovens. Crianças de 5 a 10 anos e homens de 20 a 40. Então, assim, é um público bem diferente, né? E a gente vai falar um pouquinho, então, né, sobre isso, sobre as nossas experiências, os nossos tratamentos, a importância que a psicologia, né, o acompanhamento psicológico em conjunto com a fisioterapia, com o tratamento medicamentoso, tudo isso envolve para a melhoria, né, dessas pessoas que são acometidos por alguma dessas disfunções. Vamos começar então falando sobre as meninas, né, que uma das principais disfunções femininas que vocês pegam no consultório é realmente o vaginismo? Sim, são as disfunções dolorosas, né, de ordem dolorosa. E aí a gente tem o vaginismo, a dispareunia. Para aqueles que não sabem, a dispareunia é aquela dor de penetração. Às vezes ela pode ser considerada uma dor profunda ou no introito vaginal, né, ou superficial. As pacientes costumam dizer que na dispareunia é como se fosse uma faca entrando, né? Toca lá no fundo, né? Então, essa é uma grande fala, né? Elas sempre falam isso. E o vaginismo, por sua vez, a introdução do pênis é muito dolorosa, a ponto de muitas das vezes nem conseguir introduzir por conta de um espasmo ali da musculatura, né? A musculatura fica tão tensa a ponto de não conseguir ter uma introdução, né? Tem os graus ali de vaginismo,
Mas, com certeza, essas são as duas disfunções que a gente mais pega no consultório. E são bem fáceis de ser confundidas, Sim, né, Camila? sim, Porque as com duas certeza. apresentadores, né? Sim, sim. O que, com uma boa anamnese, o que a gente consegue diferenciar uma da outra é que normalmente a dispareunia ela vem associada a alguma outra coisa, né? Sim. Uma infecção urinária ou qualquer uma outra doença que acometeu ali, né, parte da vagina, algum outro tipo de Até infecção. constipação também, né? né? Constipação. Então ela está sempre associada com alguma outra Sim. coisa, né? E Já o vaginismo é puramente muscular, né? são as contrações involuntárias, mas que são mais associados mesmo a alguma Ah, sim, de ordem psicológica também. psicológica. Não que só o psicológico, foi alguma outra coisa que às vezes causou um trauma e... Todas as minhas pacientes que eu atendi de vaginismo tinham traumas. Todas, assim. É o mais comum. É o mais comum, né? Ela sempre está associada a um abuso, seja ele de ordem não necessariamente física, sexual, mas um abuso às vezes verbal, Um abuso psicológico ou um relacionamento muito turbado. Então, atualmente eu atendo duas gestantes que já tiveram, antes de gestar, graus de vaginismo. E nem sabiam que tinham. Né? Descobriram fazendo atendimento agora comigo. Então, tem muita gente que tem e não sabe, pensa que é normal. E que não sabe que tem nome, E que tem nome e que, às vezes, tem vergonha, né? Tem tabu também de falar, Sim, né? De vezes, se expressar. Às vezes tem vergonha de falar pro próprio companheiro, Sim. esposo, namorado, enfim, que está Porque sentindo dor. Sempre vem aquele pensamento, será que ele vai entender? Aí fica o medo de acabar a relação, agora eu não vou conseguir. Então, E a acaba gente... suportando a dor por causa disso. E a gente tem o ciclo da dor, né? Isso só piora. Se a mulher ela não fala e ela não para ali, e trata, a gente tem o ciclo da dor. Tem ali algo que causou a dor, né? Que com certeza é ali durante o ato sexual, a introdução do pênis, ali o coito. Aí ela vai ter a memória da dor. Então ela vai lembrar que toda vez, meu Deus, doeu muito dessa vez, a ponto de, nossa, mas eu não vou falar nada. Aí na próxima vai doer mais ainda e o músculo vai ficar mais contraturado, mais tenso, e aí vai indo até a ponto de que não conseguir ter nenhuma introdução. A ponto de nada assim, né? Não entrar mesmo no orifício vaginal, né? E aí o músculo entrou em um espasmo total ali, uma hiperatividade muito grande. Exatamente. Shirley, no consultório, você atende? Você já cheguei a pegar algum caso? Isso. Já cheguei a atender um caso. Ela era bem jovem, né? Consideravelmente jovem. E é justamente na relação com o seu parceiro, né? Que aí vai gerando aquelas preocupações, não entende do porquê que vem a dor, não consegue nem imaginar quando que aconteceu, por que aconteceu, e aí é uma busca, né? Enquanto vai acontecendo o tratamento fisiológico ali, né, a terapia, também vai se buscando uma origem, às vezes talvez nem se encontre uma origem, mas vai buscando diminuir os sintomas, o sofrimento que ela já vem sentindo por conta dessa dor, né? Até porque a gente não pode separar as duas coisas. Eu acredito que o hábito principal que a gente tem na maioria das disfunções é de acreditar que é só algo no meu corpo. Assim como as pessoas pensam, às vezes, né? Não, para emagrecer, eu preciso fazer atividade física. Mas esquece que tem que mudar hábitos, mudar pensamentos, né? Aquela compulsão, e ao mesmo tempo o inverso. Não, eu vou só melhorar aqui a minha cabeça, vou melhorar a alimentação, mas não vou buscar fazer uma atividade física, não vou fazer, né? Então, não se separa a mente e o corpo, né? Nesse caso, é a mesma coisa. Ela só vai conseguir evoluir na fisioterapia se ela conseguir tratar as questões emocionais. Exato, eu falo para todo mundo. E a gente vê a diferença, nem todas aceitam. Sim, nem né? todos. Porque, assim, às vezes, para chegar até o fisioterapeuta já é uma luta. Já foi difícil. Aí, para a gente conseguir que ela vai para terapia,
com a psicóloga, aí já é outra novela. Mas a gente vê a diferença Da paciente que vai. do quanto o que ela andamento do tratamento, a evolução do tratamento é completamente diferente naquele que aceita fazer as duas coisas em conjunto. Eu sempre falo assim, eu não vou conseguir resolver sozinha. Tem que ir Eu também pra sempre falo psicóloga. isso. Tem eu vou até Porque- aqui, né? Daqui pra lá eu já não consigo. É o E às medo. vezes elas querem usar, e muitas das vezes eu acho que as meninas já, né, passaram por isso, a sessão da fisioterapia como uma sessão De de terapia. tipo terapia, sabe? Aham. E hoje mesmo eu E passei... elas falam E mesmo. elas falam, não, sim. eu não vou não, aqui eu já tenho Eu já você. tenho minha psicóloga. Eu falei, não sou, eu só tô te ouvindo, posso te ouvir aqui, mas aqui o meu foco não é esse, eu não vou saber lidar com essas orientar. questões, eu não tenho ferramentas que eu consiga te te ajudar. E aí, às vezes, é difícil. E, assim, a maioria das pacientes acabam falando bastante ali, né? Sim. Descarregando tudo, mas ao mesmo tempo ali, infelizmente, a gente não Às vezes é uma maneira de tentar segurar. Eu tenho um problema, mas eu não tenho um problema, né? Porque a ideia é você aceitar que você está vivendo aquilo. E às vezes ela acha que aceitou, mas ainda não aceitou. Não vai se resolver aqui, não vou precisar lidar com isso. Porque a pessoa já está resolvendo aqui para mim. Porque na terapia eu vou ter que resolver. Né? Eu, a paciente. Por mais que ela tenha que precisa estar disposta a fazer os exercícios corretamente, porque eu acredito que não é só lá no consultório, né? Tem as suas tarefinhas para fazer, os seus exercícios ao longo da semana para fazer valer. Sim. E aí, na psicoterapia, o medo é esse. Eu vou ter que entrar em contato com muita coisa. Não é só o físico, eu não estou só tomando um remédio, não estou só fazendo um exercício. Eu vou ter que reviver coisas, relembrar coisas, e dói. E tem que doer. É como uma ferida. Para sarar, tem que tirar a casquinha, tem que fazer o curativo, tem que passar o remedinho que arde para poder sarar e virar só uma lembrança, né? Só uma cicatriz. É um processo. E você falou o negócio de remédio. E é engraçado. Muitas pacientes, elas perguntam, você vai me passar algum remédio? Tem algum remédio para isso? Na ansiedade de melhorar logo. Rápido. Aí que a gente já fala assim, olha, a gente é mais demorado do que o habitual, do que as outras disfunções urinárias, né? Prócto. As disfunções sexuais, principalmente dolorosas, demora muito. Eu demorei 6 sessões para conseguir avaliar minha paciente e conseguir introduzir um dedo. Então, ia conversando, ia só por fora, até eu conseguir introduzir ou colocar o dilatador. Ela não deixava colocar também, ela que colocava toda a sessão, eu não mexia assim para inserir o dilatador. Foi difícil, eu ficava suada. E vale a pena explicar, né, para aqueles que estão ouvindo, a Jéssica falou sobre introduzir o dedo, enfim, até porque na nossa avaliação, né, muitas das vezes você nunca fez, invasivo, né? É invasivo a ponto de a gente precisar palpar, né, o canal vaginal para entender e para avaliar, na verdade, os músculos que estão ali ao redor, que são os músculos do assoalho pélvico. E no caso do vaginismo, são eles que estão ali tensionados. todos E não tem contraídos. como. E não tem como, né? É só... Para voltar o tônus ali normal, a gente gente vai ter precisa. que trabalhar Tem que relaxamento, usar muita alongamento. Ela falou de 6 sessões, eu também fiquei bastante, não lembro quantas, mas já faz um tempo que eu atendi essa paciente e ela foi um trauma mesmo, a ponto dela chorar quando eu pedi para ela só se posicionar na posição ginecológica, só de deitar. Ela começou a chorar, ficar trêmula, né? Eles têm... isso eu acho que o corpo fala, né? Então, quando há alguma situação ali, então acho que ela pensava que eu iria talvez até abusar dela, né? A memória veio ali na hora. Ela chorou, falou, e eu demorei um tempão também para acessar a região. Eu comecei por abdômen, comecei por musculaturas adjacentes, glúteo e tal, para poder conseguir chegar onde eu queria. E ainda assim foi, difícil, menina. Foi fácil, não. Como que a mente é, né? E assim, essa Bloqueia. questão do vaginismo é muito louco, porque às vezes, inclusive eu tenho uma paciente hoje, ela descobriu o vaginismo na noite de núpcias. Isso é bom falar também. Então, assim, ela não teve Nunca teve relação, relação. nunca teve relação sexual, Não. ela se casou virgem.
E na noite de núpcia foi aquele pavor, mas normal, primeira vez e tudo mais. Era o esperado, né? Só que o tempo foi se passando E as coisas piorando. e aquilo foi ficando cada vez pior, foi cada vez pior. E ela já está comigo há um bom tempo. E assim, uma vida que você olha assim, é uma vida muito tranquila, né? Ela tem um marido maravilhoso, super entende aquilo tudo. Isso é importante. Mas ela relata assim que sempre teve uma vida muito tranquila com relação à vida familiar, pai, mãe. Nunca sofreu abuso de nada e tudo mais. Mas o vaginismo dela é muito sério. Mas é muito sério. Então, assim, se ela ficar 2 semanas sem vir comigo, às vezes ela precisa viajar a trabalho. Já vou. Quando ela volta, é um upa-lelê para colocar um dilatador de novo. E aí, detalhe, como eu falo para ela que ela é um caso à parte. Do nada, há umas 2 semanas, ela desenvolveu uma vulvodínia. Ai, meu Deus. Não tinha nada que não podia ficar pior. Tradução. Falo que aqui é vovodinha. Né? E... Porque o vaginismo, né, é a dor na penetração. É aquele músculo que ele segura e não deixa mesmo. É Não como se solta. fosse uma proteção. Ele quer expulsar reflexo. qualquer coisa. Então, ele, às vezes, é tão grave que ele não consegue, ela não consegue, o pênis não consegue entrar mesmo. Sim. E a vulvodínia já é uma dor na vulva. É por fora. E, às vezes constante, né? E como foi que eu descobri? Como foi que eu descobri? Ela começou a relatar que ela estava sentindo muita dor na relação. E aí eu fui perguntando a questão de posição e tudo mais. E aí eu fui passar, para vocês terem uma noção, eu fui fazer o laser. Encostou ali. Eu fui fazer o laser e ela começou a sentir choque. Dores irradiadas saindo dos grandes lábios. Falei, cara, eu não acredito num negócio desse. E aí eu comecei a tocar ela por fora, dor. E aí era essa dor que ela estava sentindo, porque na hora que Na hora que- roçava por cima, e aí ela ia sentindo aquela dor pior ainda. Eu falei, eu vou te mandar para a NASA, minha filha, porque você é um caso a ser estudado. Ainda bem que ela é muito tranquila, ela é muito assim... Ela passou por alguns traumas até em questões mesmo de tratamento, né? De mandarem ela tomar uma taça de vinho Ai, antes de Ainda ter uma existe relação. isso, gente? ainda. Existe, tá? Que profissional que fala sim, pra tu. sim. Pra Ainda relaxar. existe. Vou ficar quieta. Como é que fala? Que... Pomada analgésica, Ah, sim, anestésico. Remediar. anestésica, Aham. tá? Então, infelizmente, ainda acontece isso, né? Tratamento errado, Sim. Né? Ao invés de melhorar, piorar, né? tratamento fisioterapêutico mesmo, errado, de usar o que não deveria, fazer exercícios errados. Então, ela passou por várias situações. Mas, assim, ela é muito de boa, ela aceita o tratamento muito bem, ela faz a terapia dela, ela faz o tratamento comigo. Aí vem o esposo, que é muito compreensivo, ajuda Isso é bom. muito ela nessa parte. Então, mas isso, gente, não é. A gente sabe que não é. Isso é raro. É. Uma coisa vai puxando a outra, né? O físico abala o psicológico piora o físico E e vai. aquilo O vai Uma se bola de psicológico virando. interfere na relação, porque que bom que não interferiu nesse caso, mas em muitos Exatamente. casos interfere, Exato. né? E aí gera um problema ainda maior, porque deixa de estar só em um lado, passa a estar no outro e interfere completamente na relação. É, e no meio disso tudo, o que que acontece? Ela tem medo de gestar. Ela tem medo de engravidar e piorar toda essa situação. Aí vem aquele medo, porque tem
tem desejo de ter um parto natural, fazer um parto normal, e aí vai virando aquele Uma bola de neve. medo, né? Medo. problemão. Então, assim, eu acho tão legal a gente estar falando sobre isso, porque quantas mulheres que sentem isso e não têm coragem de buscar. falar. Às vezes chega com uma incontinência urinária. E a gente vai investigando. Tá, não, você sente isso. Aí- Acaba descobrindo Exatamente. disfunção sexual. Tem E às dificuldade vezes para ter pior orgasmo? do que a Tenho. queixa principal, né? Já Né? aconteceu isso muito. Ou às vezes com as sessões, né? Atende, vai começa a atendendo, aí vai falar. soltando. Então, eu sinto uma dor de vez em quando. E às vezes eu acredito que evita de chegar ao tratamento por sentir culpa. Não, isso não é um problema que está acontecendo comigo. Esse é um problema meu. Eu sou o problema. Né? Às vezes isso só mesmo. com ela É e às só vezes já comigo. vem do relacionamento. Né? Mas E eu atendi uma que que ela tá se sentia acontecendo com inferior você? às outras mulheres. Porque ela estava casada já, ia fazer 1 ano, não tinha conseguido. E aí, quando ela terminou e tudo, quando ela mandou uma mensagem assim muito fofa, e ela falou que ela se sentia inferior às outras mulheres, porque ela não conseguia, e já estava há um tempo já casada. E aí, aquilo, ela disse que salvou o casamento. Então, Porque a gente está falando aqui de disfunção dolorosa, mas aí vem as outras Ah, também que sim. não são dolorosas, né? Tem outras também aí. E aí, vamos falar aí da anorgasmia, gente. Outra disfunção, pouco falada também. E que muitas das vezes a gente tem que até explicar o que é o orgasmo, porque a pessoa que tem anorgasmia é a falta, né, a inexistência do orgasmo. E aí, quando às vezes eu vou dar palestra e falo sobre isso, aí ficam as mulheres assim, mas o que é o orgasmo, assim? Me explica, assim, didaticamente, o que é o orgasmo? Porque eu sinto lá uma lubrificação, eu sinto uma vontade, eu sinto ficar quente, mas e aí? Será que eu cheguei? Como eu vou saber, doutora, né, que eu cheguei no orgasmo? Pra te Aí você fala, você sabe. você Ah, vai saber. eu vou falar Se assim, você minha teve, filha. você sabe. Se você tiver, você sabe que elas não. Não, mas aí a gente explica que então, o que a gente tem, assim, na literatura, né, de descrever ali o orgasmo, são as contrações rítmicas, né, do assoalho pélvico. Há uma descarga mesmo, né, de prazer. Aí as mulheres, cada uma tem um relato, enfim, né? A lubrificação aumenta bem, né? Mas para acontecer um orgasmo, precisa acontecer várias outras situações, né? O orgasmo por si só, sozinho, é muito difícil você chegar ali, né? Tem mulheres que conseguem muito rápido, enfim, né? Hipersensibilidade. Mas não, você tem que passar por um caminho de desejo, de excitação, sabe? Você tem um momento ali de excitação, aí sim você chegou no orgasmo e depois a resolução. Tem toda ali fases, né? Sim. E a gente precisa, como fisioterapeuta, avaliar as fases. E às vezes o que tá pegando é o desejo. É o desejo. É A ali maioria que das vezes, sabia? começa tudo. Exatamente. Às vezes o que pega é o desejo, não tá a legal. famosinha libido. Né? E aí às vezes a culpa aí a mulher se culpa, mas não, porque eu não era assim. E aí eu casei e fiquei assim. Aí a gente vai tentando puxar, né? E às vezes, muitas das vezes, é alguma questão ali no casal. Falta de diálogo, a mulher não gosta de certa situação que o homem faz. Isso é intimidade, que isso eles precisam resolver e muitas das vezes precisa de um auxílio psicológico, Exato. que a gente não vai conseguir, né? Ser terapeuta de casal ali. E às vezes Deixa eu dar uma A gente consegue, mãozinha também. Mas é claro que há também o fator muscular, o fator de, né, assim, que a gente pode melhorar. A fisioterapia, ela associada a todas essas situações, né? A gente sabe que também tem questões hormonais envolvidas, né? Não é sozinha a fisioterapia que vai conseguir Sim. reverter uma anorgasmia. Mas a fisioterapia, ela consegue sim melhorar muito, né, essa resposta de ereção clitoriana, né? Porque a mulher passa por um momento ali de ereção, né, onde chega sangue ali no clitóris, para depois, então, chegar ao orgasmo. Então, a gente consegue melhorar isso, essa resposta fisiológica ali. Mas, porém, todavia, tudo tem, né, um libido, hormônios, enfim.
Tem que investigar. E a questão do próprio músculo mesmo, da Sim, vagina, né? Se tá sim. muito Se flácido. tá muito Às vezes já não flácido. tá mais tendo o atrito do pênis na parede vaginal. Sim. Então, vem tudo isso. Tudo Se a gente precisa ser trabalha, avaliado. se a gente fortalece um músculo forte, tá chegando mais sangue, né? Sim. Então, isso faz com que tenha a ereção, né, do clitóris. E aí que mostra a limitação, né? Não é só não é só o Não trabalho é. emocional e não é só porque, ó, nesse caso, vou tratando as questões emocionais com a paciente, mas existem limitações fisiológicas. E Isso, acontece também, né, meninas, da gente pegar um paciente que a gente não pode ajudar. Uhum. Sim, já aconteceu comigo. Se a gente pega um paciente, ele tá todo ok, reflexos preservados, sensibilidade, força, ele tem tônus, tudo. tudo. O que que eu vou o que que eu vou fazer? Mandar para Shirley. Não tem, gente. Tem coisa que a gente tem que saber as nossas Aonde a limitações. gente vai. E não adianta a gente falar assim, não, a gente vai melhorar. Não Aí chega lá, a mulher faz trocentas sessões E não melhora. e não melhora. E às vezes gera, Tem que ser né, por sincerão. gerar aquela frustração na gente, o quanto que prejudica a evolução do paciente. Fica ali um tempão parado, às vezes regredindo, porque a gente não consegue entender, não, aqui eu não consigo mexer, né? Vai pro meu Sim, coleguinha. a gente ali, tem que né? ter Essa esse expertise, né? De discernimento discernimento, né? de saber o que eu posso fazer. Gente, o fisioterapeuta, ele trata musculatura. Uhum. A gente não vai fazer milagre, não tem jeito. Mas Já a gente aconteceu pega, isso né? comigo, de enviar, assim, né? De Tem, caminhar. tem coisa que a gente não tem. A não Não ser que tem. o paciente fala assim, Eu quero fazer. não, eu quero prevenir, Pra prevenir, eu quero pra melhorar melhorar. o que já tá bom. Aí tudo bem. Sim. Mas Quem dera se todos viessem, né? Pra o prevenir. sonho de O meu consumo, sonho. né? Tive até hoje uma paciente que eu nunca vou esquecer dela. Sonho, é bom demais, Eu falo dela pra sempre, pra todo mundo, que ela veio prevenir. Ela tava perfeita, ela só veio prevenir. Olha, Isso, maravilhoso. Maravilha. Senhora, isso é tudo de bom. Só vem. E Tem com os- essa questão da anorgasmia, ainda tem aquela questão de você... Isso não só com a mulher, né? Isso com o homem também. De, por exemplo, ter numa situação e não ter em outra. Uhum. Sim, sim. Acontece muito. Então, tudo isso a gente tem que investigar, porque às vezes, como é que você tem um problema físico se às vezes numa situação você tem, na outra situação você não tem, Uhum. né? Às vezes é de ordem psicológica ou até mesmo preocupações, né? Entendeu? Situações, né? Já atendi homens que o problema dele era financeiro. Ele estava preocupado, não estava, as Não contas tinha- estavam não tinha vencendo clima pra e isso. não tinha nada assim que justificasse o problema dele, que era uma disfunção erétil, um menino novo. E aí fui investigando, não, é que eu tô cheia de dívida, eu só penso nisso e tarará, com certeza. Paga suas contas. Passa suas contas primeiro, né? Tava passando por um momento difícil da família. E aí, realmente, eu falei, olha, a fisioterapia, nesse caso, não vai ajudar muito. Você tem que resolver, né? Tentar melhorar, enfim. Aí foi. E acho que resolveu, porque não voltou mais. Né? A não ser Que queira fazer. Não, e também acontece de ter as duas coisas, sim, né? sim, Às sim. vezes No caso tem as dele, duas não. coisas, Dele né? Mas tava é o que eu tranquilo. falei, às vezes a gente tem que falar, não é pra gente. É, verdade. Manda, né? Manda pra frente. Tem algum caso, assim, Jéssica, que te marcou de algum atendimento que você fez? Olha, eu pego muito vaginismo. Então, o que eu gosto é do resultado. Então, eu gosto de pegar esse trem difícil. Então, eu gosto de trabalhar com disfunção sexual dolorosa. Trabalho com mulheres. E aí, gente, quando elas mandam aquelas mensaginhas, tive minha primeira penetração. Ai, é maravilhoso. Ai, salvou meu casamento. Ai, eu leio aquilo assim com a maior felicidade do mundo. É tão fofo, É né? bom. É bom. A gente faz a missão mesmo ali, né? Você vê que... Como que isso é importante, né? Aí não só pra ela, pra um casamento, pra você ver, né? Nossa, realmente ela tava se sentindo... A pessoa que tem uma disfunção sexual, ela se sente muito culpada, né? Ela carrega uma culpa dentro dela. Todas, assim.
tanto homem como mulher. Ué, por que então o problema tá comigo, a culpa é minha, não, né? Tá tudo bem aqui, o que que acontece? E aí, poxa, ler isso aí, meu Deus. E são bem distorções da realidade, né? Porque vamos parar para pensar juntos. Uma mulher normal, né? Típica. Tenho esse problema e acho que o problema é só eu. Ninguém mais no mundo. Mas nós mesmos, psicólogos, né? Da área da emoção, temos esse tipo de problema. Somos capazes, né? Eu já atendi colegas da mesma profissão que eu que tinham essa questão. Então, não é um problema que é exclusivo de alguém por algum motivo. Todos nós estamos passíveis de ter. E é a questão de aceitar. Estou com um problema, preciso de ajuda. Só isso que vai mudar. Não tem como ser por outro caminho, né? Por outro viés. E os homens têm mais essa dificuldade, né? Ainda mais nessa área, né? É. De estou com um problema. Assim, pra ele ir, é óbvio, quando ele chega e vê que o negócio tá melhorando, ele não solta mais, porque ele sabe que isso aí, né? Mas pra ele chegar aí numa clínica de reabilitação pélvica, as pessoas vão me olhar. Mas eles têm mais dificuldade de conversar com um colega do que a mulher. Né? A mulher Ah, fala sim, tudo, né? sim. É isso aí, Aldo? Perdão. Homem tem mais dificuldade de falar sobre esses problemas sexuais entre eles. Entre vocês. Nunca vai falar. Isso aí afeta o ego. Claro, vai falar que tá funcionando direto, tá tudo bem. Diferente do problema. Não, agora contar as coisas boas, eles contam, né? Conta tudo. Tá sempre Agora, 100%, né? vantagens. 102. Tá A mulher sempre- já fala, né? Assim, com Compartilha com as uma amiga, amigas, né? Com a mãe. Existe, né, uma certa dificuldade. Às vezes tem vergonha. Vocês já trataram alguma que meu marido sabia? Sim, uma. Essa aí que eu te. de Gente, vaginismo. Eu já Louco. tratei, mas não era disfunção sexual. Louco. Que o marido não sabia, que ela ficava aguentando a dor, né? Ela só Sim. fazia de luz apagada Ah, não. essa para aí ele não ver o semblante dela de dor. E ela ia lá comigo para tratar a coluna. Eu Não. falei, como assim? Ela falava. Meu Deus, até isso ela me. Pra ele, Que ela ela ia tratar falava a que ela ia coluna. para fisioterapia e ele perguntava fisioterapia de quê? Coluna. Coluna. Tô com o ciático inflamado, tô com não sei o quê. E aí eu brincava com ela, eu falava, isso é sacanagem. Eu faço serviço pesado e o fisioterapeuta ortopédico leva a fama, gente. Que coisa horrorosa. Mas existe. Existe aqueles que não falam. E já os homens, né, como eu atendo mais é homem, né, com disfunção, eles não falam. Não fala de jeito nenhum. Eles não falam. E eu falo muito disso para eles. E eu falo muito desse percentual que tem de disfunção dos homens. Eu falo, rapaz, se você comentasse com um colega, talvez você estaria ajudando ele. É. Ou às vezes a pessoa fala do problema e ela desconhece, né? E a outra pessoa já sabe que tem tratamento. Não, já ouviu falar da física e tal. Uhum. E aí Mas vai eles levando não informação. falam, né? Exatamente. Eu comecei a atender um jovem senhor, tá bem recente. Na verdade, eu fiz 4 sessões com ele. Aí, terça-feira, ele chegou comigo e falou assim, nossa, muito obrigada. Minha esposa já está me elogiando. Olha aí. Oh, meu Deus. Aí eu, graças a Deus. É bom demais. Uhum. E aí depois que você trata, e às vezes é rápido, né? Às vezes demora. Às vezes Mas demora. às vezes é rápido. E aí você, caramba, eu sofri disso a vida inteira. Uhum. Por que eu não vim logo? Não busquei Por que ninguém antes. me falou. Paciente Às vezes que ele não... teve a vida toda. E aí passou aí 10, 20 anos da vida dele, sendo insatisfeito, fazendo a parceira insatisfeita, né? Uhum. Aí tem aquele que se sente mal, mas tem aquele que também que não está nem aí. Ainda tem disso. Que se acha. Tanto tem aquele que procura porque Tira sarro dos ele, outros ainda, né? Tira sarro dos porque outros. ele não se sente bem com aquela situação, mas também tem aquele porque levou um intimato. Uhum. Ou tu vai, ou tu pega o beco, né? Uhum. É mais ou menos assim. Então, tem de tudo e mais um pouco. Aí tem aquele que pulou a vida inteira de galho em galho, porque
tinha, a Aham. vergonha foge. Novo relacionamento. De É. novo, a Acha que vergonha é a foge. solução, né? Uhum. E às vezes uma simples conversa, como a Camila falou, resolveria. Porque às vezes o problema está na relação ali Exato. dos dois, né? Questões que eles poderiam trocar, né? Questões de interação na hora da relação. Sim. E olha só, uma coisa bem Conversa. interessante. Por exemplo, se buscar na literatura aí sobre ejaculação precoce, lá fala fielmente que 60 segundos, né? Então, o homem que ejacula com menos de 60 segundos, 1 minuto, tem ejaculação precoce. Só que quando a gente leva isso para a prática clínica, tem nada a ver. Uhum. Eu estou tratando um paciente que ele, 10 minutos, é precoce. Uhum. Por quê? Porque a esposa Ela ainda não demora, conseguiu. É. ela demora muito. Então, para ele, 10 minutos é muito pouco. Ele precisa sustentar Então, a mais. gente está trabalhando isso para ele, entendeu? Então, assim, uma ejaculação precoce, o que é para um não é para outro. Uhum. Vai depender da Da tua companheira. parceria. O que Uhum. tem que haver um consenso para os dois chegarem ao orgasmo. Uhum. Não só um. Prolongar, é. Pode? Beleza, amanhã eu me inscrevo lá. Ah, Como é, temos um paciente. como é que é? Amanhã eu me inscrevo. Ele quer tá? prolongar o tempo. Bora lá, Alda, a gente faz. Você não está entendendo, Alda. Aumentar 22 segundos. Ou, dependendo, né, para alguém pode ser o necessário. Exatamente, se 30 segundos for o suficiente, eu acho meio difícil. Mana, Mas, não dá nem né? tempo de... Mas Chega lá. chegou, virou o olho. Mas infelizmente, né? A gente leva na brincadeira, mas olha, gente, a gente não somos pessoas sérias. Somos. Não, a gente tem a que rir um gente- pouco a também. gente trata disso com muito, Muita com seriedade. muito Muito seriedade, né? profissionalismo. Com muito respeito. Mas existe homens que ele ejacula na penetração. Penetrou e ejaculou, né? Às vezes nem chega, né? Tá Na ali borda. no momento de excitação. É, já e aí, ejacula. na hora, Exatamente. antes Nas de penetrar, já... preliminares. Tá ali nas exatamente, tá nas preliminares e já foi, já era. e já foi, né? Complicado. E aí depois disso, né, que já falamos aí um pouquinho da ejaculação precoce, aí vem a bendita disfunção Disfunção erétil. erétil. Até anos atrás se falava na impotência sexual. Uhum. Um homem ter coragem de falar até para o seu médico que ele era impotente, isso era o ó. Era tipo assim, minha masculinidade foi pro Acabou. beleléu. Uhum. Acabou, né? E aí, a partir disso, foram, né, estudos e estudos e tentaram melhorar um pouquinho esse termo, né? Onde passou a se falar da disfunção erétil. Realmente ficou mais bonitinho, né? Ficou mais fofo, mas, enfim, é a mesma coisa. Uhum. E isso também não é uma questão de idade. Não é mesmo. Não é uma questão de idade. É óbvio que uma pessoa, um senhor muito idoso, a probabilidade dele de ter uma disfunção erétil é muito maior, por inúmeras questões, né? Uhum. Não só a questão muscular, Outros fatores de saúde. né? isso, aí lá vem o diabetes, a hipertensão, e são tantas coisas, né? Medicamento, né? Que o paciente Tantos toma. medicamentos. Uma das coisas que influencia muitíssimo na disfunção erétil são os medicamentos para ansiedade, né? Ansiolíticos. Né? Então, assim, existem situações que a gente tem que ser sincero com o paciente, né? É melhor você, né, ser um paciente que não tem uma função erétil satisfatória, mas você está com o teu emocional bacana. Porque às vezes quer parar de tomar o medicamento. Uhum. Às Resolver vezes tá- uma coisa, Às piorando vezes está outra. passando por uma situação emocional mesmo, né? Uma depressão grave e vai diminuir libido, não tem jeito. Os ansiolíticos, eles são inibidores né, da vida sexual. Então, a gente tem que ser sincero, olha, vamos fazendo uma coisa de cada vez. Não é assim, porque a maioria quer parar. Uhum. Uhum. E aí, o que você tem que falar para ele?
Se você volta todo o teu surto aí de psicológico, você não vai ter um desenvolvimento sexual do mesmo jeito. Então, continua fazendo seu medicamento, seu tratamento medicamentoso, E né, o usa a terapia psicológico, para né? ajudar a diminuir esse sofrimento, né? Exato, vamos fazendo ali tudo junto. Mas é complicado você convencer quando ele descobre que o medicamento fez ele diminuir a libido. É muito complicado, Eles querem tirar logo, né, o medicamento. né? Então, assim, os homens com disfunção erétil, a maioria ainda é por uma questão mesmo da cirurgia de próstata, né? Então, assim, isso é fato, isso acontece. É a minoria dos pacientes que ficam com sequelas, mas um ou outro é premiado, né? E assim, esses premiados, muito difícil foi diagnosticado o CA dele muito precoce. Geralmente aquele paciente que não faz os acompanhamentos, não vai ao seu urologista, não vou procurar. Quem procura acha, o machismo, não vou fazer um toque retal, não preciso fazer um PSA. Hoje já tem tantas coisas, né? Até para aquele homem que tem aquele tabu desgramado, que não quer fazer o toque retal, que ainda é um dos métodos Mais eficazes, né? mais eficazes. Tem a ultrassom, tem, né? Ressonância. Tem a ressonância, o PSA que dá, né, ali. Às vezes é falho também. Às vezes está com o tumor e o PSA apresenta normal. Por isso que não é bom confiar Né? só Então, nele. assim, né, tem algumas coisas. Então, o medo do homem ficar com disfunção erétil pós-cirurgia de próstata, isso devia ser banido. Porque é muito pouco o percentual de pacientes que ficam com falta, essa né, condição, com a né? disfunção erétil ou até mesmo a incontinência urinária. O ideal é rastrear, né? Mas eles têm Quanto tanto medo antes. depois que descobrem, assim, tem que fazer cirurgia. E aí sabe que pode ter a disfunção, que eles vão prolongando. Demora e Vai vai piorando. prolongando, já vai mexendo com o psicológico e aí vai Piorando virando tudo. aquela coisa maluca, né? E das disfunções dos homens também, como eu falei lá no início, que é o priapismo, esse é mais chatinho de ser tratado, né? Mas a gente consegue melhorar muito, desde que não seja o bendito associado à anemia falciforme, que já é um priapismo secundário, né? Então, o que é o priapismo? Falando bem simples. É aquele homem que tem uma ereção prolongada sem nenhum estímulo sexual. Ele não está pensando em nada, ele não teve um sonho, ele não está com uma pessoa, ele não... nada. Do nada ele... E do nada, ele simplesmente, por exemplo, ele está aqui conversando com você e ele está com uma ereção. E essa ereção é uma ereção dolorosa. Por quê? Ele tem a ereção, só que não vem a flacidez. Vem o entojecimento, fica rígido e não vem a flacidez. Então, os corpos cavernosos enchem de sangue arterial, se transformam em venoso e não tem esse retorno para o corpo. Então, fica ali e aquilo vai... O que acontece? Acaba o oxigênio. Então, esse pênis vai ficando cada vez mais duro, vai ficando roxo, vai ficando escuro e ele tem que acabar com isso. Um pênis não pode ficar ereto por mais de 4 horas. Cidinha, uma pergunta. Você que atende, né, o público masculino. Você percebe que quem tem o priapismo, eles têm alguma hiperatividade da musculatura, alguma tensão de superficial? Total. O que acontece? Existem várias situações. Existe aquele que é secundário, né, que geralmente é causado pela anemia falciforme, que isso pode ser desde da fase da infância que a pessoa pode ter. E nesses casos, é uma questão circulatória mesmo, né? Então, se o homem fica com uma ereção por mais de 4 horas,
principalmente se ele tem uma anemia falciforme, ele corre um grande risco de perder o pênis, de acontecer uma necrose e vir a perder mesmo, precisar ser amputado esse pênis. E existem algumas outras causas que daí já é um pouquinho diferenciada. Por exemplo, qual que é o sonho do homem? Ter muitas ereções, né? Várias. A hora É. que quiser. Então, assim, e às vezes isso começa a acontecer, a princípio isso é legal. Uhum. Ah, sim, eles acham legal. Ah, tá. Já é um Entendeu? sintoma. Já é um sintoma. Exatamente. Hum, Então, ele começa a ter isso, então o que, que ele começa a fazer? legal, nossa. Cada vez que ele tem uma ereção, mesmo sem estímulo nenhum, ele vai e se masturba. Mas, quando é o priapismo, ele vai se masturbar, só que ele não, Não vai vai ter a ter flacidez. Nossa, Vai deve ser continuar, horrível. E ele vai continuar. Nossa. que tenso. E às vezes vai virando um vício. E às Uhum. vezes ele se masturba. Eu peguei paciente que ele se masturbou numa noite inteira 6 vezes. Uhum. E o começo daquilo era Ai, deve muito ser ruim, né? interessante. Tipo, a pessoa chega no orgasmo e não tem resolução, não volta ao Não normal. volta, gente. Então, Não assim, ele começou a achar aquilo tudo muito legal. Né? No início. Mas tudo isso eu descobri durante a minha avaliação, que a gente vai colhendo coisas lá da alma da pessoa, né? É. Então, assim, mas, e aí? De onde? E começou quando? E nananã. E aí eu fui descobrindo. E essa pessoa, ela tinha chegado ao ponto, mas isso ainda não estava tão grave. Quando ele começou a ter essas ereções malucas assim, ele começou a achar isso bonito. Por quê? Época de faculdade, só farra, república, pronto aquele ali, negócio né? todo. Ele chegava ao ponto de levantar baldinho de cerveja Com o pênis. com o pênis. Tô passada, assim. Eu nunca E ouvi aí- isso, não. E aí, Da mesma história das mulheres que soltam as bolinhas, vem aí o homem que levanta a Da bola. mesma história da Sabrina Sato que falou. o que que aconteceu? Ele foi Ah, eu tô passada com isso. Isso tudo veio lá da juventude, tá? Isso tudo. Tá. Você não chegou a atender ele na juventude. Você já Isso- tá pegando. Não, eu já peguei estragado completo. Então, assim, isso aí foi acontecendo. Então, quando ele chegou já na fase adulta, que daí já estava casado e tudo mais, só que isso só foi piorando. Claro. Mas aí o que que acontecia? Já não tinha mais essas loucuras que fazia isso, mas a masturbação constante. Vício, né? Tipo. Então, cada vez que vinha a ereção, ele se masturbava. Nananana. E cada vez só ia piorando, só ia piorando, só ia piorando. E aí, o que que aconteceu? Como o pênis dele passava a maior parte do tempo ereto, ele começou a ter uma dor crônica de períneo. Então, ele chegou ao ponto que ele não conseguia mais Sentar. sentar para trabalhar. Aí ele começou a ter problemas no trabalho. Por quê? Imagina uma sala com um monte de gente e a pessoa Em pé. com ereção o tempo inteiro. Então, assim, era complicadíssimo. E aí, quando eu comecei, e aí ele tinha uma atividade esportiva que trabalhava muito musculatura de interno de coxa. Uhum. Então, ele tinha uma hipertrofia enorme de coxa. Uhum. E aí, junto com isso tudo, o sangue, minha filha, mas não voltava nem a pau. E aí foi quando a gente começou, então, a fazer todo um trabalho de relaxamento muscular. Nesses casos, Tudo que a entra gente faz, medicamento, os médicos Não. não tem Não. medicamento. o médico mandou para Físio. fisioterapia. Pronto. Uhum. E aí o trabalho, então, do priapismo é o quê? É todo o contrário do que a gente faz com o homem quando tem disfunção Disfunção erétil erétil. causada por uma fraqueza muscular. Então, eu fui trabalhar o quê? Relaxamento de muscular. toda a musculatura. E aí, conforme a gente vai atendendo e vai descobrindo, então, assim, aí ele foi relatando. Aí ele tinha dificuldade de evacuar. Uhum. Que é uma. Por quê? Tudo travado Tenso. ali por baixo, tudo tenso.
Então, aí a gente teve que trabalhar tanto musculatura anal, como musculatura acessória, de interno de coxa, períneo, trabalhar todo esse relaxamento, mais associado a terapias comportamentais que ele teve que fazer. Tive 3 ereções à noite. Então, você vai 3 vezes para debaixo do chuveiro com a aguinha morna e... Ah, não, pelo amor... Vai. Ou vai fazer uma compressa morna e vai colocar. E para entender. E para tirar de não se masturbar. Que já era um provavelmente um vício. comportamento automático. Exato. Né? Entendeu? Esse fato de ele sempre se masturbar era algo que agravava a situação? Sim. Só ia se agravando. Só ia piorando a situação. E aí, quando ele começou a entender que não bastava eu fazer todo aquele tratamento no consultório, Que ele tinha que ajudar. mas que ele tinha também que se autoajudar, que ele não podia mais ficar... Ele tinha que banir masturbação da vida dele. Entendeu? Então, assim, porque isso, o que aconteceu também? A mulher já não aguentava mais. Era a próxima pergunta. Como que era, né? Exatamente. Às vezes ele tinha ereção e já procurava ela. Assim, Entendeu? toda Então, vez. era assim, era toda hora, né? À noite. E aí, quando ela já começou a não querer mais aquela situação, aí é quando ele, então, ia e se masturbava. Vem chegando os conflitos no relacionamento, né? Por que dessa ereção? Você não tava nem Exato. contigo. Tava pensando em quê? Porque até o outro entender. Que isso é uma disfunção. Exatamente. Verdade. Mas, resumo, não foi assim. Então, ele teve que melhorar muitas coisas. Ele precisou parar essa atividade física que ele fazia, porque trabalhava completamente aquilo ali. Ele teve que parar com a mania da masturbação. Ele teve que aprender que na hora que ele tinha ereção, ele tinha que relaxar aquele músculo. Então, aí no começo lá, o que fazia? Como doía, ele colocava gelo. Ui. Piorava, deixava... Aí o que o gelo fazia? Vasoconstrição. Vasoconstrição. Aí é que o sangue não subia mesmo. Eu, pelo amor de Deus, não faça isso. É morno. Ou é compressa ou é chuveirinho. E aí foi. E aí foi melhorando, e foi melhorando. Nossa. Até hoje, se ele me encontrar, ele me agradece. Mas também, né? Nossa. Aí que tá, né? Dica do dia. Mas era não assim... tente resolver em casa, achando que não, eu vou resolver no segredo, ninguém precisa saber, porque a ciência tá aí para isso. Olha aí. E assim, como é que a pessoa vai entender se muitos nem sabem que isso existe, de ver uma pessoa com ereção o tempo inteiro dentro do escritório? Então ele já estava tendo esse problema, Conflito, entendeu? Prejuízos Sim, nas com outras trabalhos. áreas da vida dele. Para vocês terem uma noção, hoje falando assim, é até engraçado e tudo mais, né? Contando assim. Mas quando ele chegava na clínica para mim atender, então ele sempre vinha com o paletó aqui no braço, porque ele chegava com ereção aparente, não tinha como não ver. Então, às vezes, quando ele saía dentro do consultório, eu falava, por favor, coloca eu pedia para ele colocar, porque eu pensava, meu Deus, as pessoas na recepção, ver essa pessoa saindo nessa situação de dentro da minha sala, fica, Vai pensar outra né? coisa. Como é que funciona isso? Então, assim, foi todo um processo. Bem difícil essa disfunção. Mas imagina ele no Tanto- trabalho também, né? Assim, Na vida às vezes social, alguma né? colega Tudo, vê né? assim, nossa, ele tá ereto aqui pra mim, aí o cara ser demitido. Exato. E É assim, complicado. para ele ter ido buscar essa ajuda, é porque realmente o trem estava feio. Ele tinha uma dor que eu não tocava. Então, imagina, ele não conseguia mais usar cueca, De dor. de dor que ele sentia em toda a região Realmente. pélvica. É bom a gente estar falando Entendeu? disso, né? Que existe essa disfunção e às vezes uma pessoa conhece ou tá passando por isso, um homem, né? E às vezes ainda é leve, né? Porque a gente não viu que é tem nada- graus, né? Exato. Enfim, começa às vezes para você ficar atento, né? E não achar isso legal. Tem alguma coisa estranha, isso não é fisiológico. O homem ele se precisa homem- ter um estímulo para ele entrar numa ereção e precisa ter ali a ejaculação e a resolução. Ponto. Exato. né? Então, assim, não pode ficar, né? É. Ereto por muito tempo. Menina, fiquei
passada com essa história. A Ai, frase fiquei da com Camila, dó. estou passada. Eu fiquei passada com a história que ele usava disso, né? Isso. Ele achava legal e tal, né? Quando era jovem, fazia os negócios. Mas ficou tudo bem, ficou tudo resolvido. A Reabilitado. paz reinou no lar, no ambiente de que bom. trabalho, né? Fisioterapia fez diferença aí. Ficou tudo certinho, né? Para vocês Certo. verem que a nossa vida também não é fácil, né? A nossa profissão não é brinquedo, não. É por isso que a gente a gente está aí sempre se atualizando, estudar. estudando, pesquisando, não dá para... Porque Dormir no o que... ponto. Não dá, não. Não Muita dá. coisa. E são coisas muito complicadas, né? Que a gente tem que... A gente trabalha, na verdade, a gente trabalha com a cabeça, com o corpo e a mente, né? Da pessoa. A gente tem que... A gente tem que se Engraçado, dobrar a pessoa às vezes começa lá com ela, com a psicóloga. Então, automaticamente, uma pessoa que tem ansiedade, depressão, já vai apresentar uma disfunção sexual. Aí a pessoa que vem com a disfunção sexual já apresenta algum componente psicológico. Então, é assim, para lá e para cá. A É um gente manda para lá, vice-versa. ela manda pra gente. E assim, não E dá para ficar trabalhando em sem. conjunto, flui. Tudo flui. Né? Exatamente, né? Mais alguma coisa? Vocês lembram? Pra gente falar sobre isso. E aí? E aí, Shirley, algum A gente caso? falou Algum bastante caso? coisa, né? E, gente, aí falar de caso envolve nomes, fica um pouco Não dá, né? complicado. É complicado. Mas eu acredito que até a questão de pode acontecer com qualquer pessoa. Em qualquer fase Em da qualquer vida, né? fase da vida. Né? Em qualquer condição de vida também, né? Como a Camila falou sobre dificuldade financeira. Sim. Uma de vocês falou, a Cidinha falou sobre o casamento ali, a lua de mel, né? Inclusive sobre esse caso, teve uma família tranquila, às vezes esse tranquilo é a nossa maneira de enxergar, a maneira da própria paciente de Sim, ver, né? Que ela nunca Achar viu tudo uma... normal. Ela não nunca precisa viu nem um ser outro ela, né? parâmetro, né? Mas às vezes casei virgem. Muitas pessoas particularmente optam por isso. Mas a gente sabe também que tem muito a ver com espiritualidade, com religião, e às vezes é a questão da conversa. Ou da falta dela, ou da existência dela de uma maneira inadequada, né? Com um peso diferente, com palavras diferentes. E às vezes a pessoa ela lida naturalmente com aquilo, porque para ela já é habitual, já é comum. Então, não é um trauma claro para mim, explícito, mas às vezes me gerou alguns bloqueios, me gerou algumas resistências inconscientes, pré-conscientes, né? Às vezes está aí a questão. Parece tranquilo, mas quando você vai olhar a fundo, não é tão tranquilo assim quanto parece. Por isso que é a investigação. Vocês descobrem muitas coisas na anamnese, né, da fisioterapia. Sim. Na psicologia, da mesma forma. Se descobre muita coisa que às vezes o paciente ele não se lembrava, ele não se dava conta, porque o recurso que é maravilhoso na terapia, e eu acredito, não sei como é que é na fisioterapia, mas acho que também, é que você não precisa falar só com o teu paciente. Você precisa conhecer o ao redor dele, a rede de apoio. Se é um homem casado com uma mulher, você vai ouvi-la, né? Se é um filho que mora com os pais, você vai ouvi-los. E vice-versa. E você vai tendo ângulos diferentes que aquela pessoa, às vezes, ela não conseguiu perceber ou não conseguiu comunicar para você. Né? E se descobre muita coisa nesse caminho. Sim. Como a gente conversou antes sobre a hora de saber passar um paciente, essa semana eu comecei a atender um paciente, disfunção erétil, ejaculação precoce, foi essas queixas dele. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, aí ele foi me passando, enfim, ele tinha o psicológico dele, estava bem comprometido, já estava fazendo terapia. E eu conversando com ele, eu comecei a perceber que eu achava que não era para mim, sabe? Eu falei, lógico, eu vou fazer toda a avaliação física e tal, mas eu pensei assim, sei não, isso aí é só psicológico mesmo, né? Homem jovem e tal.
E aí, quando eu fui fazer a avaliação dele física, aí estava lá com os reflexos preservados, né? Estava com a sensibilidade normal, perineal, mas peniana estava um pouco diminuída. E aí fui fazer a avaliação nele no biofeedback. Uma fraqueza muscular horrorosa. E aí eu brinquei com ele. Eu falei, graças a Deus. Aí ele, como assim? Falei, bom, pelo menos você tem alguma coisa física também. Alguma coisa que eu possa ajudar. Porque até agora eu estava querendo aqui. Eu estava aqui caçando. E não achava. Aí ele brincou, ele até falou um ditadinho lá bem engraçado. Você tá rindo porque, né, tá... Eu falei, não é rindo não. É porque eu sei que você tem além de todo o teu emocional, né? Tá fazendo utilização de alguns medicamentos e tal. Mas você também tem um problema muscular. Então, eu vou resolver o seu problema muscular. Agora, teu problema psicológico, você já está resolvendo. Então, se eu resolver teu problema muscular e você continuar com o mesmo problema, a minha parte eu fiz, tudo bem? Então, a gente tem que ser sincero com o paciente. A gente tem que falar exatamente qual que é a nossa função, do que a gente vai poder ajudar para não ficar naquela sensação que fui enganado, né? Sim. Então, assim, mas graças a Deus já está, né, apresentando aí um resultadozinho, pelo menos de sensibilidade e tal. Isso é bom. Então, assim, são situações e situações, né? Como eu falei, tem casos que a gente consegue resolver muito rápido, mas tem casos que não. Principalmente quando envolve o psicológico junto, né? Porque quando é só músculo, beleza. Ok. Agora, quando o psicológico está envolvido também, a gente demora um pouquinho mais, com certeza. Quando se fala também em disfunção sexual, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já atendi paciente que daí na pergunta, a gente sempre pergunta se a paciente já fez algum tratamento para aquela questão, né? Aí algumas já me responderam assim, eu já fui na internet e já achei um vídeo de fulano de tal, e lá ela ensinava a fazer um pompoarismo, falava que era bom para essa dor, que era bom para isso, que era bom para aquilo, bom para tudo. Aí pronto, nessa hora a gente engole seco. Cara de Sai a paisagem. fumacinha. Porque olha, tem muita coisa Como na diz internet. a Jéssica, dilata a pupila. Dilata a pupila. Ontem mesmo, mudando de assunto, mas ainda nessa mesma vibe de internet, de situações que a gente tem que tomar cuidado, uma blogueira postou fazendo uma cadeira para incontinência urinária. Aquela E aí tiraram vibratória, minhas pacientes tiraram foto, umas 3, e mandaram, Camila, que é isso? Por que você não me falou disso? Tipo assim, né? E a blogueira é muito famosa mesmo. Tô pra Aí, falar o nome me dela manda aqui. lá depois. Vou falar e acabar com... Manda, joga na roda. Super, né? É uma das maiores aqui do Brasil. E aí ela colocou lá, fazendo, que trata a incontinência urinária dela, porque ela já teve 2 filhas e tal, né? Sabe quem é? E aí, Eu e aí acho, não pronto. E ela é uma influenciadora, né? Enfim, tem muitos seguidores, milhares. E aí umas 3 pacientes vieram me falar sobre isso. Que a cadeira curava, né? Incontinência urinária. Eu tô caçando uma cadeira para fazer meu abdômen ficar trincado. Gente, é igual esses abdominal. Eu falei pra ela, já viu esses abdominal que fica Aquelas tremendo tua barriga? Você vai ficar com gominho ali, você vai ter resultado, vai tratar a sua vida, seu abdômen, não, a mesma coisa. Não tem evidência científica. O dia que tiver evidência científica de qualidade, a gente conversa. Não tem. E a mesma coisa é o pompoarismo. É uma prática milenar, né? Vem lá, enfim, pessoal lá da Tailândia, enfim. As mulheres, elas têm esse costume, já nascem fazendo essa ativação muscular ali durante o ato sexual. Agora você imagina uma disfunção dolorosa e a pessoa fazendo piora. contração. E a pessoa fala, mas assim, ela acreditou naquilo que ela comprou. Às vezes ela comprou um curso. E ela fala, não, Camila, eu fiz. Ela falava que era bom para quem sente dor, para quem sente isso, quem sente aquilo, tudo, né? Bom para tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado. E até você tirar isso da cabeça da paciente, aí você parece que você quer ser contra, né? Tudo que ela já
Entendeu? Aí você tem que explicar, entender, até ela cair a ficha dela que realmente o que ela estava fazendo estava piorando e que não Fazendo errado. trata não trata incontinência, não trata disfunção sexual, não trata. É difícil. É Complicado. difícil, mas a gente está conquistando, né? O nosso espaço. Sim, a É gente isso que vai a gente tem que com fazer, né? Muito trabalho, né? A Estudo. gente é levar a sério a nossa Sim, profissão, sim. é levar informação de qualidade, né? Não é sair Sim. falando besteira por aí. É a mesma coisa da gente sair falando por aí que a gente faz parto, que a gente Ah, sim. faz toque, né, de parto, né, na gestante. Aquela coisa A que não é gente da tem nossa que- ossada. A gente tem que saber exatamente até onde a gente pode chegar, né? Uhum. E quem ultrapassa isso ou quem entra na área do outro, a tendência de fazer uma mercadoria é muito grande, né? Então, que cada um tome os seus cuidados, né? Sim. É Tomar por muito isso cuidado. que... A É gente está por isso- trabalhando com vidas, né? Assim, isso é muito Exatamente. importante, assim. Eu sempre tinha uma professora que ela sempre falava, você vai tratar dessa sua paciente como se fosse a sua mãe, assim, sabe? Pensa, se coloca no lugar dela. Olha a responsabilidade, né? Então, eu carrego isso muito comigo. E a gente vê na SERP, né? Não é porque a gente trabalha lá, mas a gente tem o mesmo pensamento. A gente é muito humano, assim, de se colocar no lugar da paciente, sabe? De não expor essa paciente. De sentir essa dor e de se alegrar com as vitórias, pequenas vitórias que a fisioterapia proporciona, que a psicologia proporciona. Eu acho que isso que é o profissional que, enfim, que a gente está buscando ser a cada dia, né? Não é o perfeito, mas é aquele que estuda e que aperfeiçoa. se aperfeiçoa para entregar o melhor para os pacientes. Exatamente. E a gente tá lá na intimidade do paciente. Então a gente tem que fazer direitinho para Muita cautela, que a gente né? pode prejudicar ele muito mais. Muito mais, verdade. É verdade. Né? Mas então é foi, né? isso, meninas. Falamos demais Foi. até, hein, Né? meninas? Que bom. Não basta a gente passar o dia todo Jesus junto, né? amado. Falamos muito, né, não? Estamos preocupadas. Ai, eu não sei o que falar. O que O conversar? que a gente vai fazer hoje? Quem começa? Camila. Deu tudo certo. bom. Foi Foi bom. maravilhoso. Mas Muito é bom. isso, Só aprendo né? com vocês. E a gente sempre se coloca à disposição, né, de quem está nos ouvindo, que independente de estar indo até o SERP, de ser um futuro paciente ou cliente nosso, a gente está sempre disponível para tirar dúvidas, né, tanto no pelo nosso podcast mesmo, né, pelo nosso canal do YouTube, Instagram, quanto, né? né, no Instagram, tanto o serp.pvh quanto o serp.ariquemes, que estamos lá também, levando a fisioterapia pélvica, tanto para homens, mulheres e crianças também. E é isso. E por hoje, acho que já tiramos muitas dúvidas, Sim, né? Um assunto muito que bom. ainda... Um assunto que a gente falaria muito, muito ainda. Ainda rende outros podcasts. Ainda rende outros, né? Sim. E que mandem perguntas, façam suas perguntas se tiverem dúvidas, que a gente vai estar respondendo. E é isso. Então, por hoje é só. Meninas, querem se despedir do pessoal? Até o próximo podcast, Isso né? aí. Então, Até a próxima. É isso, gente. Isso aí. Tchau, gente. Então, até a próxima e fiquem com Deus. tchau. Tchau, tchau. Tchau.